semana teológica, tá bom? Vamos ver aqui o que é que hoje a gente lembra dentro dessa semana teológica. Nós estamos nessa semana falando a respeito de pecados graves, né? Que o trigo, não é o joio não, o trigo tem cometido, né? Prejudicando o reino de Deus. São pecados perdoáveis, como a gente falou no domingo passado, são pecados perdoáveis. Todos os pecados são perdoáveis. O único pecado que não é perdoável, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo Jesus falou, e essa blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição, é rejeitar a ajuda que o Espírito oferece para que a pessoa se conserte diante de Deus, tá? Rejeitou, isso é a blasfêmia, esse pecado é imperdoável. Não é que Deus fique com raiva, não, e não perdoe, nem isso não. É porque para ele atuar na vida de uma pessoa, é preciso que a pessoa permita, queira, porque Deus não obriga ninguém a nada, tá? Então, se você rejeita, você então está impedindo que ele faça isso. Então, não é que ele fique zangado, ele lamenta, mas ele não pode atuar fazendo as mudanças no seu coração, porque você não permitiu. É só isso o sentido, tá? Deus não tem raiva, viu? Deus não tem raiva, Deus não fica zangado, porque Deus ama. E quem ama, ele compreende, ele não suspeita mal. Lembra lá de 1 Coríntios? Pois bem, Deus é tudo aquilo. E Deus, ele entende perfeitamente as nossas falhas, os nossos erros. Até quando a gente diz não para ele, ele entende. Agora, ele só pode agir se a gente disser sim. Só. Tá? Muito bem. Então, é um pecado perdoável, mas nós cometemos. Aí na segunda-feira falamos do primeiro pecado. O primeiro pecado é a gente confundir passividade com pacificidade. Tá? Eu sou bem-aventurado porque sou pacífico e não porque eu sou passivo. O passivo é aquele que quer paz e ele se adequa a qualquer coisa, né? Mas a Bíblia diz que a gente não deve se adequar ao mundo, ao sistema do mundo. Então, ser pacífico é querer paz nesse sistema, mas procurar mudar esse sistema, transformar esse sistema para o bem de todos, não meu, não da religião, mas para o bem de todos. Todos. A melhor religião é cuidar de todos. A melhor religião é ser luz e sal para as pessoas. Quer agradar a Deus? Agrade, seja bênção para as pessoas. Tá? Larga de ficar com aquela bajulação. Ah, Deus maravilhoso! E depois pecar e fazer coisas contra as pessoas. Entendeu? É amar as pessoas, é agradar a Deus. Tá bom? Na terça-feira a gente lembrou outro pecado que nós, trigo, cometemos, que é aceitar a liderança espiritual do joio. O joio, ele dirige diretamente e indiretamente, não é? O cristianismo. Na história do cristianismo sempre foi assim, sempre, tá bom? Se o trigo está liderando, mas quer paz ali na comunidade, então ele começa a querer agradar o joio, entendeu? Agradar, fazer a vontade do joio para poder ter paz. Então o joio está no controle, entendeu? Fora o fato quando o joio assume a liderança, né, da comunidade. Então aí não tem jeito. E a gente, o trigo, termina aceitando, se calando, dando espaço. Esse é um crime que a gente comete, tá? Na quarta-feira falamos de outro crime. Não usamos Jesus como pedra de esquina, como o padrão para saber o que é de Deus e o que não é. Tá? Qualquer coisa. Ah, está na Bíblia, então é de Deus. Não, nada disso. Tem que ver com Jesus. Né? Quando Davi diz, Senhor, mata meu inimigo, mata, Senhor, meu inimigo, eu tenho que perguntar a Jesus. Não é porque está na Bíblia que eu vou aceitar isso. Vou perguntar a Jesus, Senhor, é para matar o inimigo? Se o seu Jesus disser sim, mata lá, bota para quebrar. Tudo bem, então é de Deus. Mas se Jesus disser não, é para amar, é para ser bênção para o inimigo. Aí então, o que Davi falou
dor, não importa. Davi chegou a dizer, Senhor, pega a cabeça dos filhos dos meus inimigos e lasca a cabeça deles na penha. Isso não é de Deus. Acho que nem do diabo isso é. Nem o diabo teria uma ideia tão perversa como essa. Entendeu? Quarta-feira. Quinta-feira a gente lembrou que o outro pecado grave que nós, trigo, cometemos é que reproduzimos a intolerância e a prepotência. Aí, o cristianismo, inclusive o trigo do cristianismo, é altamente intolerante e prepotente. Claro, não é pior, não é? Não é pior nem igual ao joio. O joio é o cão. Agora, mesmo assim, o trigo, ele é intolerante e prepotente. Tá bom? Dentro do cristianismo. E esse é um pecado grave que prejudica o reino de Deus. Na sexta-feira, a gente lembrou que não descansamos na trifunção do Espírito. A trifunção é o Espírito convence, converte e santifica. É a obra que só o Espírito sabe fazer, só ele tem a capacidade de fazer. Mas a gente não acredita e a gente corre para convencer todo mundo. Não é esse o nosso papel. Convencer, a gente quer convencer que Deus é bom, que Deus é que salva, só Jesus salva, não sei o quê. É para convencer. Não, não é para convencer nada, não é o nosso papel. O papel de convencer é do Espírito Santo. O meu papel, o papel do cristão é somente ser luz e sal do mundo. Só isso. Nada de ficar convencendo. A outra coisa é convertendo. A gente disse para a pessoa, para você seguir a Jesus, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Não, é obra do Espírito, não se meta nisso. Se a pessoa disser, eu sou uma nova criatura, pronto, acabou. O Espírito é quem vai fazer o trabalho nele. Tá bom? A outra coisa é santificar. A gente fica botando regra, não. Só é santificado quem lê a Bíblia tantas vezes, quem ora muito. Não. Nada disso, não tem nada disso. Entendeu? Então, nós pecamos porque a gente não acreditando, né, de que o Espírito convence, converte e santifica, a gente corre para fazer essas coisas e o pior, a gente usa isso para julgar e condenar também as pessoas. A gente é surpreendente trabalhar com a gente, tá? Só Deus mesmo para ter tanta paciência e tanto carinho com a gente. Na sexta-feira a gente lembrou outro pecado. Não descansa, isso aí foi sexta, né? Descansa na trifunção. E hoje se cala, nós, o trigo, se cala ante o mau testemunho do joio. Em silêncio tem promovido muitas dúvidas ao mundo quanto a Deus e a Jesus pode operar de mudança na vida e atuações dos salvos. Este silêncio faz o mundo entender que o joio e o trigo são a mesma coisa e que o Espírito não faz mudança nenhuma num pecador, não é? Então a gente se cala. É para a gente chegar para o povo e dizer assim, olha, queridos, queremos pedir desculpas. Se a gente não quer acusar o outro, né? O outro é prepotente. Então, pronto. Queremos pedir desculpas a todos porque nós temos dado muito mau testemunho. Mas quem disse que a gente assume nada? Rapaz, eu estou fazendo um estudo na história sobre os crimes religiosos, civis, de guerra, de matança, né? Os genocídios que o cristianismo já produziu no mundo. Mas quem disse que a gente assume? Não assumimos não, porque a gente fica usando o argumento que tudo que fizemos foi para Deus. Ora, Deus? Que Deus? Quem é esse Deus que gosta desse tipo de coisa que a gente já fez aí na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, né? Na Antiguidade? Que Deus foi que permitiu aquilo? Que Deus é esse que manda a gente ser ruim, mal, perverso diante do mundo? Né? Os países da Europa, usando o nome de Jesus, já fez e continua fazendo atrocidades em muitos outros países, na África, na Ásia, na América Latina. Estados Unidos, em nome de Jesus, já fez coisas absurdas ali dentro mesmo daquele país deles,
né? Em relação aos índios, em relação aos imigrantes. Fizeram e continuam fazendo. Pergunta a Jesus se ele concorda com aquela coisa que eles fazem lá atualmente, não só em relação a eles mesmos, né? Em relação aos imigrantes, mas em relação a outros países. Pergunta a Jesus, Senhor, tu concordas com a... Pergunta. Entendeu? Tudo feito em nome de Jesus. Tudo feito em nome de Deus. Pergunta a Jesus sobre aquela maldade de Israel ali com os vizinhos, os povos vizinhos dele. Pergunta aí a Jesus. É tudo feito em nome de Deus. Que Deus é? Ninguém, acho que é pior do que os deuses, o Deus que Moisés entendeu. É o coração do homem, a perversidade do homem, usando... É bem disse o teólogo, entendeu? Dos homens maus, aqueles que são religiosos e cristãos e evangélicos, são os piores. Entre os maus, quem é religioso, cristão, evangélico, são os piores. Tudo em nome de Deus. Deus tenha misericórdia do mundo na convivência com a gente, porque somos muito maus. E o Deus que a gente proclama, testemunha, é pior do que a gente. Entendeu? Muito bem. Então, esses são os pecados que a gente lembra, não é? Nessa semana teológica.